Skyline R34 Renato Garcia é o único mesmo do Brasil, como eles dizem? Quantos carros tem? Como é que importa esse carro? Como é que funciona? Você sabia que até nos Estados Unidos já deu problema com o Skyline lá? Principalmente o R34, que você não podia ter o carro. Muitos carros foram apreendidos e amassados. O carro mais popular aí dos últimos tempos na internet ficou muito famoso, mais agora. E principalmente pelo Velozes e Furiosos 2. A gente tá aqui, ó, Velozes 2. Mas nos anos 90 e 2000 era um carro mais popular no Japão e em outros países. E não no Brasil. Começou a ganhar muito mais fama agora. O modelo do Renato originalmente é um Bayside Blue, que é essa cor que tá aqui no cenário. E ele foi importado originalmente pro Brasil pelo canal Danilo Yukio. O Danilo Yukio chegou a ser preso por conta desse carro, que entrou no país de forma irregular. Ele conta toda a história detalhada no canal dele. Não é nenhum segredo que eu tô falando aqui, então fiquem tranquilos. O mais diferente desse Sky é que ele tá com o volante do lado esquerdo, que é o nosso lado certo aqui pro Brasil, por exemplo. Porque não existe painel do nosso lado. O carro é tão nichado que ele não tem modelo exportação. Foi feito mais pro Japão mesmo. É tipo, isso aí não tem volante pro nosso lado. E o do Renato tem. Foi uma adaptação que não custa barato. E o dele não é o motor RB26, é o motor da versão NUR. Mais icônico ainda, é um carro bem único. Não só o Danilo foi preso, como o carro também foi preso e ficou anos abandonado. Abandonado não, ficou guardado num pátio. Só que o pátio é a céu aberto. Então, sujeira, sol, chuva. Uma dó, assim, da pintura, né? É um R34 GTR, não é um GTT, que é uma versão mais básica. O GTR é mais caro, mais raro. O carro ficou em torno de 5 anos no pátio até um leilão acontecer. Geralmente acontece em leilões, onde o maior lance ganha, então você acaba levando o carro e em certos casos você consegue fazer o carro ser legalizado e poder andar normalmente no país, e é o que aconteceu. A gente não sabe quem realmente comprou, né, do leilão, né? Não é que você compra, você arremata, né, o maior valor. Como é que funciona para importar um carro pro Brasil? Galera, existem diversas importações. Eu não sou advogado. Se você quiser realmente importar um carro, não é comigo que você vai aprender. Eu tô falando de uma maneira super simples, super por cima, só pra... É mais um entretenimento aqui. Eu vou explicar porque o pessoal acha que é 10 mil você importa um Skyline. Não é assim. Existem diversos tipos de importação. Importação para evento, para esporte, para exibição, para ficar em ambientes fechados. Tem vários tipos. Tem para botar tem vários tipos. Tem até carros que podem entrar de outros países, circularem aqui, saírem, entrar. Depende de cada país que funciona as leis e tudo mais. Mas o que a gente tá falando aqui é emplacar como se fosse um Celta, como se fosse um carro normal. Carro com a placa lá. E segundo o Renato Garcia e todo mundo na internet, esse Sky é o único que tem um emplacamento comum. E para você importar um carro comum, ou é 0 km, você vai lá, compra lá uma BMW 0, pode trazer normalmente, ou um carro de 30 anos que entra como carro de coleção. Não é você ter 30 anos de idade, é o carro ter 30 anos. Então o Skyline foi fabricado R34 de 98 a 2002, você tem que esperar até 2028 para pegar esse carro e importar para você emplacar normalmente. Isso que eu tô querendo dizer para você, como se fosse um carro comum. Ué, mas como é que tem a Skyline, hein, galera? Porque o carro foi vendido de 98 a 2002, então quem comprou naquela época, nos anos 90, pôde trazer, porque ele era 0, porque ele era novo, então pôde entrar no Brasil ou em outro país. E por que não temos muitos, nem naquela época e nem agora? Porque o carro não era popular nos anos 90. Não sei se vocês sabem, antes dos anos 90 você não podia importar carro nenhum pro Brasil, e tudo que era muito importado de produtos era tudo muito caro. E aí abriram as portas para importação nos anos 90 e as pessoas que tinham mais dinheiro, porque os carros eram caros, não queriam comprar um Nissan Skyline desconhecido. As pessoas nem conheciam esse carro porque era super nichado no Japão. E sabe uma coisa que é barato, galera? É deixar o like, que é de graça, deixa o like para ajudar a gente. É um empresário, uma pessoa entusiasta, ela vai querer, quando abrir importação no Brasil, comprar um Audi, uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro que todo mundo conhece. Então, a pessoa não ia comprar um R34 na época. Não tinha nada disso na época. Era a revista de carro que um ou outro gostava. Então, é um público bem pequeno, por isso que as pessoas preferiram não comprar muitas unidades. Isso em muitos países, tá? Aí o filme Velozes e Furiosos saiu em 2003, o segundo filme, com o carro do Brian aqui, que popularizou mais ainda, só que a Nissan tirou de fabricação o carro. E aí quem não tem, não conseguia mais trazer em certos países. Um dos proprietários, depois desse leilão do carro do Renato, foi o Ian Vitor, um canal de carros, que ele mostra ali algumas restaurações que ele fez, botando um novo para-choque no Sky, andando ali na rua já, todo legalizadinho, bonitinho, e reza a lenda que o Renato entrou em contato, a gente não sabe quem entrou em contato com quem, mas foi oferecido uma boa proposta pro Renato comprar esse carro, porque ia ser um carro único, né? Não que é o único Skyline, mas assim, a configuração dele, a história, ser um carro emplacado de forma comum, sabe? Foi muito incrível toda essa história, foi muito único. Não se sabe quanto pagaram ao certo, galera, mas eu chuto mais de R$1 milhão. E a galera, nossa, não, eu achava que era 50 mil. Calma aí que eu vou falar de preço e como é que funciona. Em 2002, o preço médio no Skyline
Skyline GTR R34 custava em torno de 49 mil, 50 mil. Mas vamos deixar na média de 60 mil dólares na época. O modelo GTT sempre foi mais barato, até da época até hoje, né? Muda motor, muda algumas coisas. Só que o GTR R34 hoje, usado, com uma média de 80 mil quilômetros rodados, ele tá na casa hoje dos 120 mil dólares. Ou seja, 2 vezes mais caro que na época que ele era zero. Só que você comprando um carro usado. O carro hoje se tornou basicamente um Bitcoin. Porque tá todo mundo correndo pra comprar nos outros países, armazenar nos galpões do Japão, dos outros países, pra quando dá o tempo, ou pra, sei lá, a pessoa compra pra deixar lá mesmo. Botar na sala, não sei, porque o carro tá cada vez mais caro e virou tipo um mercado de ações. Nos Estados Unidos, a regra é quase igual ao do Brasil. São 0 km ou 25 anos que você pode importar. Só que os modelos GTR já tinham modelos lá rodando que foram apreendidos e prensados pela polícia. Sabe o que aconteceu? Um grande esquema de importação que deu errado, porque foi feito da maneira errada. Os caras estavam supostamente fraudando os testes lá do R34, que pelas leis americanas na época, o carro não podia ser comercializado lá por diversos fatores, um deles era a segurança. Então, como não podia entrar, mesmo ele sendo 0 km, tinha que atender essas regras, uma empresa supostamente fez umas modificações para dar aquela maquiada no carro, para ele poder passar nesses testes de forma falso positivo. Tem até relatos de uma suposta... Eles, tipo, vendiam o R34 como R33, porque o R33 podia. Tinha vários esqueminha lá. Agora, nos Estados Unidos, como já tá chegando aos 25 anos, o modelo GTT já tá entrando bastante já. O GTR já vai começar a entrar no começo do ano que vem. Você sabia dessa? Que aconteceu isso nos Estados Unidos? Comenta aqui pra eu saber. Comenta alguma coisa, a cabeça do Belo tá gigante. Sei lá, comenta alguma coisa pra ajudar a gente. E tá ficando cada vez mais caro, tá? Vou calcular com vocês quanto seria no Brasil pra gente importar um desse, tá? Vou abrir a calculadora aqui, vou pegar o preço médio de um GTR que é 120 mil dólares. Você faz aí o dólar que tá 5,60, você dá 672 mil reais sem imposto. Geralmente no Brasil, tudo que você importa tem alto imposto, né? Geralmente você paga às vezes 2 carros. Então vamos colocar aí no mínimo, vai uns 120% de imposto. Pode ser que seja muito menos, pode ser que seja muito mais. Tudo depende do caso, como eu falei, eu não sou especialista nisso. E vamos colocar aqui mais 120%, daria 1.478.000 reais um Skyline R34 GTR. Então pra você que achava que era super simples, que é baratinho, não é não. É lógico, aqui com certeza ainda vai ter transporte, com certeza ainda vai ter documentação. Vamos botar um 100 milzinho a mais? 1.578.000? Básico, né, galera? Pode ser que seja menos, seja mais. O modelo GTT, o Coupé, né, que tem essa mesma carroceria, só que muda o motor, um pouquinho mais fraco, mas dá pra você deixar ele bem parecido com o GTR, tá na casa aí dos 45 mil dólares. Bem mais em conta, não é? Já dá pra você dar uma desfilada. 5,60 daria 252 mil reais. Mais esse 120% de imposto, daria 554 mil reais. Se a gente colocar aí transporte, documentação, sei lá, botar mais um 100. Vamos fechar em 650 mil? Ou seja, mesmo o modelo mais barato do Skyline R34 sairia na casa dos 600 mil reais. Então, não é barato importar um carro, não é facinho, não é todo mundo que tem ou vai ter. E sabe por que antes eu falei que talvez, mesmo abrindo as importações, mesmo nesses valores, a gente vai ver poucos Skylines possivelmente no futuro. Não só porque o preço é alto, mas as peças e para manter esse carro também não é para qualquer um. Um par de banco original do R34 GTR tá na casa dos 5 mil, 7 mil dólares. Se a gente for colocar aí 7 mil dolinhos, 5,60 e vai ter imposto, óbvio. 70% de imposto, vamos descer bem o imposto aí. 66 mil reais um par de bancos originais. Sem falar em outras peças, aquele painel que mostra alguns parâmetros do motor do carro, o GTR. Já vi sendo anunciado usado a 8 mil dólares. Assim, são peças raras, estão ficando muito caro. Ou seja, é um carro difícil de achar e caro de manter. Lanterna tá ficando cara, as peças, então o pessoal tá preferindo pegar o GTT, que é mais barato, dar aquela transformada no GTR, não colocar tantas peças originais, coloca umas coisas mais tunning, assim, um bancão que não é original GTR, mas um bancão de corrida, pra ficar mais em conta, porque imagina, se quebra alguma peça, você vai ter que pagar uma nota. Comenta aí pra eu saber se você pretende comprar, se é seu sonho ou não é. Frase final aleatória motivacional. Carro antigo é igual amante. Ruim de assumir, caro de manter e se quebrar, acaba com a tua vida.